Compartilha para geral e, claro, se inscreve no nosso canal rumo a 225 mil amigos ao top 5 dos canais que falam de Vasco da Gama. Gratidão a você. Bom, amanhã tem um jogo importantíssimo. O Vasco está na zona de rebaixamento, precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil, ok, já avançamos. Terça-feira vai rolar o sorteio, todo mundo no mesmo pote, da fase quartas de final. Só que o foco agora é Campeonato Brasileiro. Amanhã é o Atlético Mineiro em casa, depois o Vasco sai para jogar com o Santos lá no Morumbi. O jogo não vai ser na Vila Belmiro, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Na sequência, o Vasco tem um jogo atrasado que ele faz contra o Juventude fora de casa, volta ao Rio de Janeiro, pega o Corinthians e aí faz a primeira partida da fase quarta de final. Não sabemos o adversário e nem o local, se era Rio ou na casa do adversário. E dia 31 fecha o mês de agosto diante da equipe do Sport. É um mês pesado, um mês de grandes jogos, mas é um mês que tem que ser da arrancada do Vasco da Gama. O jogo de ontem, né? Ou melhor, ontem, hoje já é sábado. Rapaz, é tanto jogo de quinta-feira, isso. Tem que ser um norte. Principalmente ou especialmente o primeiro tempo. Para amanhã, Lucas Piton está fora, suspenso, Vitor Luiz entra na zaga dele, na vaga dele, melhor dizendo, ali pela lateral esquerda, e o João Vitor volta à equipe. Ele estava suspenso na Copa do Brasil. Eu duvido que o Fernando Diniz irá deixá-lo no banco de reservas como opção. Aliás, falando em zagueiro, ontem o Carlos Berbete trouxe em primeira mão e confirmado também por mim nessa informação, a negociação envolvendo o zagueiro Carlos Cuesta, jogador que atua no Galatasaray da Turquia. O Vasco está encaminhando a aquisição, primeiro mediante ao empréstimo, num valor de 1 milhão de euros, e na sequência a opção de compra por mais 4, caso ele performe e tal. Diferentemente de outras negociações que vinham sendo feitas antes do Admar Lopes chegar, o Vasco comprava o cara e depois, se ele não desse certo, sentava no problema. Lloyd, Jean Davi, Maxime, problemas que o Vasco está sentado até hoje, né? Agora, quando o cara vem por empréstimo, não performa, devolve. Simples assim. Então, assim, o Vasco agora está no outro modelo de negociação, até por ter pouco recurso. O Andrés Gomes é aguardado no Rio de Janeiro também, esse já está praticamente fechado, claro que faltam exames e assinatura do contrato. O Carlos Cuesta pode fechar ainda hoje. O zagueiro destro, que pertence ao Galatasaray, já atuou pela seleção colombiana, jogador rápido, de boa saída de bola, em alguns momentos constrói o jogo, na linha que gosta o técnico Fernando Diniz. Se está vindo um zagueiro destro, é claro para mim que o João Vitor vai sobrar. Ou ele vai botar 2 destros, até porque o Cuesta pode atuar pela esquerda. Ele fez vários jogos assim, jogando pelo lado esquerdo. Então, vamos aguardar o que vai pensar o técnico Fernando Diniz. Falei para você que amanhã tem um jogo, né? Lembrei, Vasco e Atlético Mineiro, Dia dos Pais. Já antecipadamente um abraço especial a todos os papais que são vascaínos, né? Um abraço carinhoso a todos. Eu sou papai, tenho 2 filhos, a Júlia e o Lucas, e vai ser um dia especial para todos nós. Então sintam-se todos abraçados antecipadamente. Só que a rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje. Tem Flamengo e Mirassol, tem Fortaleza e Botafogo, tem Bahia e Fluminense, amanhã tem o jogo do Vasco, tem o jogo do Palmeiras com o Ceará, enfim, muita bola rolando, termina só na segunda-feira. E claro que se você passar em kto.bet.br, você vai fazer aquela sua fezinha, aquele seu palpite com responsabilidade. Então não perca tempo, é um site para maiores de 18 anos, vou fixar nos comentários o meu link para você chegar lá e já deixar aquele seu palpite. E lembrar, é um jogo, ganhar ou perder faz parte, você só não vai ser aquele zagueiro que vai marcar o gol contra e apostar o que você não tem. Aí é ser muito mané, é jogo, divirta-se, reserve R$5 e brinque, R$2 numa múltipla, 2 aqui, isso, pronto, ganhou, legal, perdeu, não vai sofrer nada no seu orçamento, é diversão. kto.bet.br eu indico para você porque eu uso e é um site muito seguro e regulamentado pelo governo federal. Vocês viram aí na thumb, né? Aquela foto de entrada do vídeo, o Ryan. Quanto é que vale o cria? Você já parou para pensar
Gostaria de ler aqui o seu comentário. Qual é a tua expectativa? Ryan é um jovem promissor de 19 anos que despontou cedo no Vasco, artilheiro das categorias de base, jogador de destaque das seleções de base também, tanto que está sendo agora discutida a questão do Mundial Sub-20, se o Vasco vai liberar ou não, porque não é data FIFA, então pode ser que o Vasco bata o pé e não libere, apesar da ótima relação do presidente Pedrinho com o presidente Samir Chaud, da CBF, eu não sei se vai rolar a liberação desse atleta, que é importantíssimo para o Vasco. E o mês de setembro será um mês de grandes jogos, de grandes decisões. Então vamos aguardar o que vai acontecer. De qualquer forma, e aí pensando na performance, pensando nos valores que podem ser arrecadados em função desse atleta, o Vasco tem contrato com ele até dezembro do ano que vem. Pausa. O contrato era vigente até dezembro desse ano. A diretoria entendia e sabia que era um ativo valioso, é uma pedra preciosa nas mãos, chamou o Ryan, o pai dele, Valquimar, ex-zagueiro do Vasco da Gama, o seu empresário também, e aí começou a negociar e conseguiu uma extensão. Fez um novo contrato e agora vai até dezembro de 2026. Só que quando chega o técnico Fernando Diniz, o Ryan se destaca. Contra o CSA ele fez gol, assistência, se pode chamar assim, ele chuta de fora da área, rebate, Coutinho faz o gol. Sumiu no segundo tempo, e o próprio Diniz chamou a atenção isso na coletiva, tem que conversar com ele, porque quando ele for jogar lá do lado da social, ele não pode sumir, porque quando joga perto do banco do Vasco, o Diniz fica acordando ele o tempo todo. Mas é um jogador de muita força, de técnica, de precisão na batida com a canhota, é um jogador que sabe proteger, tem velocidade, é um jogador cobiçado, tem apenas 19 anos. Então o Vasco, atendendo até um pedido do Diniz, por enquanto, está segurando o Ryan, que vem sendo monitorado por grandes clubes da Europa, principalmente por jogar na seleção brasileira de base. O Vasco chamou o atleta e seus representantes para fazer um novo contrato e, claro, que aumentar a multa. Conversando com o dirigente do Vasco da Gama nessa semana, e aí a ideia não é vender o Ryan nessa janela, tentar segurar para outra janela do meio do ano que vem, então daqui mais um ano, e aí ele potencializando, ele entrando em campo e jogando muito bem como tem feito, o valor dele vai lá em cima. Mas hoje, eu perguntei qual o valor que o Vasco trabalha. E a estimativa que se comenta dentro dos bastidores é, se chegar uma proposta a partir de 20 milhões de euros, tem negócio. A gente está falando aí mais de 130 milhões de reais. Pô, mas o Ryan tem que valer 40 milhões. Ok, só que a gente tem que olhar alguns indicativos. Não é quanto a gente acha que ele vale, é quanto o mercado paga. O Vasco está jogando as principais competições? Não. O Vasco tem ganho as principais competições? Também não. O Ryan está performando em alto nível há 2, 3 anos no futebol principal? Não. Então isso tudo faz com que o valor seja menor. Mas se ele tiver mais um ano, mais minutagem, Série A, Copa do Brasil de novo, avançando de fase, no ano que vem voltar a jogar Série A, isso tudo eleva o preço. Mas há um entendimento, uma noção interna que, a partir de 20 milhões de euros agora, tem negócio. E reposição, Azevedo? Difícil. Bem difícil, mas a gente tem que criar um outro Ryan na nossa base. Um grande abraço para você, um ótimo sábado e amanhã eu espero você a partir de 3h15 da tarde na melhor transmissão que é feita para você. Um detalhe, se você chegou comigo aqui até o fim do vídeo, eu faço um convite especial a você que é Cruz Maltino. Johan Rojas, Carlos Cuesta, Vasco tentando se movimentar nessa janela depois de um período ali de incerteza em relação a contratações e uma galera me marcou em várias postagens. Pô, Garoni, analisa esse jogador pra gente. Pô, Garoni, fala aí quem é esse cara. Calma, que é fim de semana, Dia dos Pais. Deixa passar o fim de semana, Dia dos Pais. E durante a semana eu faço análise dos jogadores, onde tiver realmente uma negociação ali mais certa, né? Mais firme realmente do Vasco. Então, se você não é inscrito no canal, cara, tá aguardando análise por aqui, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Deixa o like também para avisar o YouTube que você gosta do meu conteúdo, para ele te lembrar sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Mas hoje eu queria, na verdade, falar um pouquinho, mais uma vez, do Andrés Gomes.
A gente já fez live aqui no canal, já respondi em outras lives sobre o Andrés Gomes, mas eu vi muita gente ainda com uma dúvida, ou menos com uma pergunta que talvez eu não tenha respondido, que é em relação ao fato do Andrés Gomes poder vir a ser um substituto para o Ryan. Ryan, que é um jogador em alta no mercado, né? Já foi especulado em várias equipes, já há algum tempo, né? Tem essa notícia de uma possível saída do Ryan para alguma outra equipe, Europa de olho, agora o mundo árabe também possivelmente de olho no futebol do Ryan, e muita gente mandou pergunta, pô, Garoni, dá para o André Gomes ser o substituto do Ryan? E na minha visão, não. Não em relação à questão de qualidade, não. Estou falando de característica. São jogadores muito diferentes. O Andrés Gomes é um ponta destro que joga pela direita e, por isso, naturalmente, é um cara mais de linha de fundo. É um cara que tem esse 1 contra 1 muito forte, principalmente em velocidade. Um cara que precisa de campo para conseguir vencer seus duelos ou facilita para ele ter esse campo, que é um cara de uma explosão no espaço curto muito grande, até de uma velocidade final muito grande. Aquele ponta-ponta mesmo, aquele cara de beirada de campo, de levar a jogada para a linha de fundo, um cara de construção ali em velocidade ou de contra-ataque, né? Se for no caso de um time que marca em bloco baixo e sai depois em transição. O Ryan já é um jogador diferente. O Ryan é um jogador mais alto, de beirada de campo também joga pelo lado direito, prioritariamente. É claro que pode fazer o outro lado, assim como o próprio Andrés Gomes pode jogar dos dois lados, mas é um cara que normalmente joga também no lado direito, mas é um canhoto. E é um canhoto que tem essa condução vindo por dentro, que é natural, né, desse ponta de pé trocado. A movimentação desse jogador, normalmente, é exatamente fazendo essa diagonal, saindo da direita e vindo por dentro. Foi assim que o Ryan, por exemplo, finalizou, né, para a defesa do Gabriel Félix, e no rebote o Coutinho marcou o segundo gol do Vasco contra o CSA. Então essa característica foi assim, inclusive, que ele fez o gol contra o São Paulo também, fazendo uma diagonal da direita para dentro, finalizando, abrindo o placar na vitória do Vasco sobre o São Paulo no Morumbi. Então são jogadores que, apesar de atuarem na mesma posição, têm características e funções diferentes, né? Funcionam de maneira diferente dentro do campo por terem características distintas, principalmente o fato do Ryan ser um canhoto, né, e o Andrés Gomes ser um destro. Então é natural que um procure mais a linha de fundo e o outro procure o jogo mais por dentro. Inclusive, na hora de finalizar a jogada, também é uma característica desses jogadores. O Ryan é muito mais um segundo atacante, tanto que já jogou de centroavante, inclusive, né? Então é um cara que faz, mesmo sem a bola, esse movimento de sair da direita e vir mais por dentro, quase que dobrando com o centroavante, quase fazendo uma dobra ali com o Verratti, até para aproveitar essa boa estatura. O Ryan teve contra o CSA uma boa oportunidade de cabeça, exatamente entrando ali nessa zona mais central, ele dá uma triscadinha, acaba não direcionando bem, mas o primeiro gol do Vasco sai também desse movimento de saída da direita e vindo por dentro do Ryan, chegando para finalizar um cruzamento do Piton. O Andrés Gomes já é um jogador diferente. O Andrés Gomes tem seus gols também, tem uma boa média de gols, mas não é fazendo esse movimento de fora para dentro. É exatamente atacando ainda por fora, atacando muitas vezes as costas do lateral. Como ele tem essa velocidade e não é um jogador alto, ele não afunila, ele não vai buscar a marcação dos zagueiros, ele vai buscar normalmente a marcação do lateral, que muitas vezes não é um jogador com uma boa estatura. Então ele consegue, até pelo alto, em alguns momentos, ganhar essa jogada ou principalmente na velocidade, conseguindo acelerar para pegar essa bola no segundo pau entre a linha defensiva, normalmente entre o lateral e a trave. Então é uma característica do Andrés Gomes. São jogadores, então, que jogam na mesma posição, mas que exercem a função de maneira diferente, que tem como ponto forte outras estratégias de jogo. Então não vejo o Andrés Gomes como um possível substituto para o Ryan. Pode até acabar acontecendo de ser, mas por característica, eles não têm essa semelhança. Você pode substituir porque é natural, você faz trocas ali no time, mesmo com os dois estando dentro do elenco. Mas nisso você tem o impacto de uma mudança de postura do time, uma forma de jogar diferente. Então não seria uma troca de esse cara joga dessa maneira e esse aqui também joga. Então esse sai, esse vem para suprir essa saída. Não, é bem diferente a postura como os dois atuam dentro de campo. Com isso tem impacto, inclusive, nos outros jogadores. O PH, por exemplo, é um cara que ataca muito o corredor lateral exatamente porque o Ryan vem por dentro. Então, com um ponta que busca mais a linha de fundo, como vai ser o posicionamento do PH quando os dois estiverem em campo? O PH vem mais por dentro,
o pH vai ficar um pouquinho mais, vai segurar um pouquinho mais o pH, aí são coisas que o Diniz vai ter que resolver caso realmente se confirme a chegada do Andrés Gomes. E como vai ser também se o Ryan vai ficar, se não vai ficar. Fato é que o Andrés Gomes entrega algo que o Vasco não tem, que é essa profundidade, esse jogo de maior aceleração, essa transição um pouquinho mais rápida. O Ryan também tem isso, mas normalmente vindo por dentro, como eu falei, não vindo por fora para construir, talvez para o Verratti, ou até para o Nuno, ou para o Coutinho, jogadores que venham para fechar, vindo do outro lado, ou então por dentro. Então não acho que seja uma troca, acho que sim seja um acréscimo ao elenco por característica de entregar algo diferente do que o elenco vinha entregando anteriormente. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, cara. Se você gostou, é vascaíno, tá passando por aqui. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e se você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que vai enfrentar nesse domingo, aliás, o Atlético Mineiro. Jogo difícil pro Vasco da Gama, que não vai contar aí com o Lucas Piton para essa partida. O Vasco que precisa dos resultados, conseguiu a classificação, é verdade, na Copa do Brasil, mas vamos aí esperar muito mais esse Vasco, né? Deixa sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!